Coders! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Flutter Dicas. E nesse vídeo a gente vai aprender algo muito, mas muito importante, tá? Que é o tratamento de erro ou Error Handling, né? Em inglês aí. Bom, tratamento de erro é uma coisa muito importante, porque sem um tratamento de erro a gente deixa uma experiência muito desagradável para o usuário, tá? Então aqui nesse vídeo a gente vai aprender essa coisa tão importante, né? Que é o tratamento de erro aqui no Flutter, né? E no Dart, né? Na verdade, no Dart a gente transforma ele, a gente usa ele, né? No Flutter, tá? Bom, vamos lá. Então, o que a gente tem aqui? Eu já criei um aplicativo aqui bem simples, mas muito simples mesmo, tá? Esse aqui é nada mais, nada menos do que o aplicativo padrão, né? Do Flutter, quando você cria, né? Aquele setter, né? Que você vai incrementando aqui o número, certo? Só que em vez de deixar a variável aqui, eu criei um controller, tá? Que é o counter controller. Então, a gente tem aqui a variável, né? Com o contador. Ele começa com o número 1. E aí, quando a gente clica, né? Nesse botão aqui, ele vai incrementar o contador. Aqui, incrementando. Só que antes, a gente vai ter esse if aqui, tá? Esse if vai ter o seguinte. Se o counter for maior que 9, ele vai jogar essa exceção. Então, quando o counter ele for 9, ele não vai entrar nesse if, e aí ele vai somar para mais 1, então ele vai para 10. E aí, quando ele for 10, né, a gente clicar de novo aqui, ele vai entrar dentro desse if, já que o 10 ele é maior que 9. E aí ele vai jogar, né, vai dar o throw, né, throw em inglês significa jogar, essa exceção. O contador deve ser menor que 11, legal? Então, sem nenhuma novidade. Legal, então vamos lá, vamos ver se isso está acontecendo. Então estamos aqui com o número 1, vamos clicar até o 9, tá? Daí a gente tem então o 10, né? Ele passa pelo 10, porque aqui o 9 ele é menor ou igual a 9, certo? Então ele é igual a 9, então ele não vai entrar nessa condição, porque a gente quer os números maiores que 9, certo? E aí ele vai vir então para a linha 8 e somar para 10, certo? Agora se a gente clicar de novo, ele deu uma exceção, né? Então vamos subir aqui, né? O console de depuração. Ele deu um erro aqui, né? Falando que o contador deve ser menor que 11. Legal? Bom, então como que a gente pega, né, essa exceção, tá? A gente está jogando a exceção, mas a gente não está pegando a exceção, tá? Como que a gente pega, então? A gente faz o try e catch. Então, vou dar um Ctrl X aqui na minha função, né? Vou dar um Ctrl V. Então, aqui dentro do try, significa try em inglês, significa tentar, certo? E aí a gente tem aqui o catch. E aí a gente vai ter o error. Legal? E aí, aqui a gente pode dar um print, né? Vou colocar, na verdade, um log, tá? Vamos importar aqui do Dart Developer, biblioteca. Vou colocar errou aqui. E aí eu vou colocar o error, que vai ser o erro, né? O próprio erro aqui do catch. E aí a gente também tem o stack trace, né? Que o stack trace, vou colocar stack trace. Ele nada mais é do que a gente saber, né, em qual linha do arquivo e qual arquivo que deu o problema, tá? Então vamos dar esse log aqui, passando o erro e o stack trace. Legal? Então vamos salvar. Agora vamos atualizar e vamos dar de novo aqui, né, o erro. Vamos simular o erro aqui novamente. Então chegamos no 10 mais uma vez e aí deu o problema aqui, só que agora tá com um log, né? Algo muito mais bonito, né, da gente entender, né, o que está acontecendo. Então temos aqui o log, né? Errou. E aí, então, a exceção, né? Que a gente está dando o log aqui do erro, certo? Então, que é o contador deve ser menor que 11. E aí, a gente tem o stack trace aqui, tá? Que tá mostrando aqui, né? Package, tratamento de erro, counter, controller na linha 9, certo? Então, se a gente for ver, né? Na linha 9 aqui do counter controller, a gente está jogando a exceção, tá? Bom, o que acontece? Como que funciona, né, as exceções? Imagina, né, como eu disse antes, o throw significa jogar e o catch significa pegar em inglês, tá? Então imagina que aqui a gente tem, imagina isso aqui como um jogo de beisebol, tá? Eu gosto de imaginar assim, um jogo de beisebol, tá? Então a gente entrou aqui no try, né? E aí aqui supondo aqui, né, nesse número, né, que tá o número 10, ele vai entrar dentro desse if, dessa condição. E aí ele vai, então, fazer o throw, né, ele vai jogar, né. Então imagina como se fosse uma bola de beisebol, ele pegou e jogou a bola de beisebol. E aí ele tem que jogar direto, né, pro cara que tá lá do outro lado. Então ele pega e joga a bola, e aí o outro cara que tá lá do outro lado pega a bola de beisebol, tá. Então esse cara que jogou é esse throw, e o cara que pegou é esse catch. Então para ele jogar daqui até aqui,
nada mais pode pegar. Então tem que passar por tudo até chegar aqui no catch, certo? Então por isso que quando ele joga o throw, quando ele joga a exceção, ele não vai passar pelo counter, tá? Esse counter mais não será executado. Então ele vai vir aqui direto do throw e vir parar aqui direto no catch, certo? E aí então ele jogou essa exceção para cá. E aí então aqui no catch a gente pegou e deu um log errou, passando o erro e a stack trace, tá? Só que a gente fazer isso, né, não é o bastante, tá? A gente precisa mostrar para o usuário o que está acontecendo, porque se a gente ficar clicando aqui, ó, o usuário não vai ter nenhum feedback, né? Então o que as pessoas normalmente fazem, né, que é errado? Elas normalmente botam um log ou um print aqui dentro do catch. Mas isso não está falando para o usuário qual que é o problema que está acontecendo. Ele fica clicando aqui e fala, poxa, não está acontecendo nada, tem algum problema aqui no aplicativo, né? Preciso saber o que está acontecendo, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma exceção aqui, tá? Opa! Aqui fora eu vou criar uma class, tá? Que vai ser, deixa eu ver, um counter exception. E a gente vai implementar a exception. Certo? E aí eu vou colocar uma message aqui, string message. E aí vamos colocar aqui counter exception, um parâmetro nomeado, o this.message. E aí vamos colocar como required. Legal. Então agora, em vez de jogar essa exception, né, que é uma exceção genérica, a gente vai usar o counter exception. Então passando a message como parâmetro nomeado. Legal? Agora então nada mudou, tá? A gente vai conseguir pegar, né? Porque esse é o catch genérico. Qualquer tipo de exceção que seja uma exception será parará aqui, né? Dentro desse catch, tá? Então se a gente jogar aqui, né? Mais uma vez, ele vai dar aqui então novamente o counter exception, o errou e agora a stack trace aqui, né? Com o tratamento 9, tá? Bom, agora como que a gente faz então para pegar, né? Esta mensagem, né? Que tá aqui do counter exception. Como aquele é um erro genérico, né? Se a gente colocar o mouse aqui em cima, não estou conseguindo, mas ele é um object, né? Então ele é esse error, ele é um object, tá? Aqui, ó, veja que ele é um object, tá? Então ele é algo genérico, né? A gente não sabe o que ele é, tá? Então o que a gente pode fazer? Como a gente tem certeza, né, que ele está jogando uma exceção do counter exception aqui, tá? A gente pode dar um if error is counter exception. Então, se ele for uma counter exception, a gente pode colocar então um print errou. E aí, dessa vez, a gente coloca aqui, ó, um error.message, né? Porque aqui ele já vê que se ele entrar dentro, aqui ele vai ser o counter exception, certo? E aí a gente coloca então o error, né? A gente pode colocar aqui as error exception, tá? Para ficar mais fácil. Error exception não. Counter exception. E aí a gente nem precisa, ó. Ele tá falando que é unnecessary cast, tá? Então a gente pede para remover, porque se ele entrar aqui dentro, né? Ele já tá, aqui já tá dizendo, né? Que se ele for counter exception, ele vai estar aqui dentro. Então ele já tá colocando esse erro como uma counter exception, tá? Então podemos tirar isso aqui. E aí então a gente tem acesso ao message, né? Que a gente criou aqui, tá bom? Então agora se a gente salvar só vou dar um limpar console aqui. E se a gente clicar aqui novamente, né? A gente tem o cadê? Deixa eu descer. Não, tá aqui em cima. Aqui. Então, errou, o contador deve ser menor que 11. Legal? Legal. Então, a gente está conseguindo ter acesso. Só que qual que é uma forma melhor ainda, né? Do que a gente fazer esse is, né? Para a gente pegar essa counter exception. A gente pega, apaga isso aqui. E a gente tem uma coisa chamada on, certo? Que é um on counter exception. E aí a gente faz o catch error. Legal? Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando for um counter exception, ele vai entrar aqui. Para as demais exceções, né? Então, se a gente jogar apenas um exception, a gente apagar aqui. Né? Então, se a gente jogar essa exceção, ele vai vir para o genérico, né? Para o catch, tá bom? Então, assim fica muito mais fácil, né? Da gente fazer o handle dos erros, né?
que são pontuais, né? Os erros mais, como é que eu posso dizer? Mais específicos, né? Que aqui no caso o counter exception, tá? Então se a gente pode salvar aqui, tá? E aí, então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode retornar aqui uma string que pode ser nula, certo? E essa string, tá? Se der certo aqui, né? Se ele conseguir um counter mais, a gente vai retornar nulo, tá? Por quê? Porque essa string, ela na verdade vai ser um erro, né? Então o erro ele pode acontecer ou pode não acontecer. Então se der sucesso aqui, a gente vai retornar um nulo, porque não houve um erro, tá? E aí, caso dê um erro aqui, caso ele caia nessa counter exception, a gente vai retornar um error.message, certo? E aí a gente pode também, né, fazer o log aqui, né, com stack trace, né? Stack trace. Eu vou copiar esse log aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e aí eu vou colocar erro counter exception. E aí eu vou deixar o error e o stack trace aqui do nosso counter exception. E aí aqui eu vou colocar aqui erro genérico, né? Que é um erro qualquer outro tipo de exceção. E aí então temos o error e o stack trace, tá? Então aqui eu estou retornando o error.message, certo? Porque faz sentido a gente mostrar para o usuário que o contador deve ser menor que 11, né? E aqui, para os erros genéricos, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai retornar um... desculpe, algo deu errado. Por favor, tente novamente mais tarde, certo? Então esse é o erro mais genérico que existe, né? Porque a gente tem que retornar algo que faça sentido para o usuário, né? Não faz sentido a gente retornar para o usuário, por exemplo, counter exception. Ou a gente retornar esse stack trace aqui. A gente tem que retornar algo que faça sentido, até porque o usuário não sabe, né, o que significa essas coisas, né? Da mesma forma, quando a gente recebe uma exceção da HTTP, né? Por exemplo, erro 500, por exemplo. Não faz sentido a gente retornar isso para o usuário, porque ele não vai saber o que é erro 500, certo? Então, a gente tem que retornar algo que faça sentido para ele. Legal? Então, agora, se a gente atualizar, tá? Ele não vai mudar nada, né? Porque a gente está apenas retornando, né? A mensagem, né? De erro, que pode ser nula ou não, né? Então, se der certo, ele vai retornar nulo, se não, ele vai retornar a mensagem de erro, certo? Então, agora a gente tem que ir no main, né? Onde é que a gente está chamando essa função aqui. Vamos até ela, né? Ctrl V. Então, é aqui, ó, increment counter, aqui. Então, temos aqui, ó, counter controller.increment controller. Increment counter, tá? Então, vamos tirar ele daqui do set state. Vamos dar aqui um final string, que pode ser nula. Eu vou chamar de error message é igual a increment counter, né? Então, estamos invocando e pegando, então, a mensagem que pode ser nula, certo? E aí, a gente dá um set state, né? Para fazer o rebuild e atualizar esse contador, né? E aí, depois, né? Se, vamos fazer uma condição, né? Se o error message for diferente de nulo, a gente pode fazer um scaffold message ponto of context ponto show, é show, deixa eu ver se é show, show snack bar, né? E a gente faz então o snack bar aqui com content, deixa eu ver o que é o content, é um widget, a gente faz um text aqui, né? E aí a gente então bota a mensagem, error message, ponto e vírgula aqui no final, tá? Então agora, né, se a gente clicar aqui no mais, veja, o controlador deve ser menor que 11. Então agora a gente está enviando uma mensagem para o usuário, né? Uma mensagem de erro que faça sentido, né? A gente pode até mudar aqui, ó, para ficar mais legal, como é uma mensagem de erro. Tem um background color aqui no show snack bar. E a gente coloca então colors.redAccent, né? Para ficar um erro mais bonito aqui, né? Para fazer mais sentido, né? Para mostrar para o usuário que é realmente um erro. Se a gente clicar aqui, o contador deve ser menor que 11. Legal? Agora veja que interessante, né? A gente está jogando, né? Fazendo um throw, né? Jogando uma exceção de counter exception que vai vir para dentro deste on, certo? Agora veja que interessante se a gente jogar aqui um throw exception. E aí a gente colocar erro, né? Então, se a gente salvar, vou só limpar aqui o console, né? Então a gente está jogando agora uma exceção genérica
E se a gente clicar aqui, desculpe, algo deu errado, por favor, tente novamente mais tarde, certo? Por quê? Porque ele caiu aqui nesse catch genérico, né? Que são para todas as demais exceções que não foram tratadas. Legal? E aí, aqui também temos os logs aqui de todas as exceções, certo? Que fica fácil, né, pra gente debugar e saber onde está o erro, tá bom? Bom, então é isso, coder. Espero que tenham gostado aí do vídeo. Eu acho que ficou bem completo, né, essa questão aí de tratamento de erros no Dart e no Flutter. É muito, mas muito, muito, muito importante. Eu vejo muito código usando apenas um print aqui dentro, né, usando o catch genérico, né, se for usado, né? E apenas colocando um print aqui que não vai servir de nada, tá? Então aqui ele fica mais completo e você consegue dar um feedback legal pro usuário. Fechou? Então é isso, coder. Se gostou, né? Deixa o like. Se tiver alguma dúvida, pode comentar aí. Se quiser melhorar seus conhecimentos em Dart Flutter, é o primeiro link aí na descrição. Fechou? Valeu, coder, e até o próximo vídeo.